Ele disse assim: diga para o povo que do primeiro capítulo ao capítulo 4 está certinho a sequência. Já o capítulo 5, 6, 7 está todo embaralhado. Eu vou explicar por quê. E o capítulo 19, 20, 21 e 22, absolutamente certo, na sequência. Todo o livro é correto, só que aconteceu o seguinte. Na época do apóstolo João, olha os estudantes de história aí. Não tinha papel. Então, era escrito em pele de animais. Carneiro e cabra, devidamente tratado na época. E João tinha poucas peles quando ele voltou. Além disso, era uma época de uma grande perseguição pelo Império Romano. E João era muito visado, porque João tinha um tremendo defeito, sabe o quê? Muito amor. E no Império Romano não entendiam amor. Ele começou a escrever em peles. Como tinha poucas, ele escreveu de um lado. Dificilmente se escrevia do outro lado. Ele continuou escrevendo. Só que João não colocou assim, número 1, número 2. Estão entendendo? Ele foi escrevendo. Logo após ele ter escrito tudo que viu, houve uma tremenda perseguição e Satanás queria destruir aquele telegrama dos céus. Queria destruir aquela carta diretamente dos céus. E, por longo tempo, aquelas anotações do apóstolo João estiveram escondidas. Passaram-se alguns anos, quando veio um período mais calmo. E aí puderam mergulhar. Mas aí João já tinha sido convidado para ir morar definitivamente lá. Juntaram os entendidos. No momento, eu acho que isso aqui deve ser... Porque no original não tem capítulo 1, 2 e 3. Isso foi para melhor estudo. Nem tem versículo 1, 2, 3. É para melhor estudar. Então, eu acho que é isso aqui. Eu acho que é esse aqui. E quando foram colocando, não colocaram na sequência. Porque para Jesus não lhe interessa a sequência. O caso é o seguinte, é um recado para o futuro. Só que nós estamos agora nesse futuro. Mas o que é isso, pastor? Há uma coisa que as igrejas, através dos anos, têm se esquecido. Que Apocalipse começa já naquele ano. 1, 2, 3. E tem continuado nessa sequência. Pois quando eu estava com o Senhor, eu fiz uma pergunta para ele. E quando é que vai ser a grande tribulação, Senhor? Já foi. Mas a igreja não vai ser perseguida? Ele disse, já foi. E sabe o que ele me disse? João, me admiro de ti, professor de história. O que foi na Idade Média a chamada Inquisição? Quando milhares e milhares de cristãos autênticos eram queimados em praça pública, Bíblias raras e caras eram queimadas também. É que nós temos na mente sempre empurrar para frente. Ainda vai vir uma coisa que já está acontecendo. Você quer maior tribulação do que a pessoa ser amarrada numa estaca, em cima de um monte de lenha? Porque ele disse, eles estão confundindo com a tribulação que Israel vai ter. Vocês não têm nada a ver com Israel. Vocês são a minha noiva. Eu vou tirar vocês. Ou alguém aqui quer ficar? O Apocalipse, através dos anos, tem acontecido ao pé da letra. E o Senhor disse, diga para o meu povo que no
capítulo 4 da Bíblia de vocês, significa para a igreja no futuro o toque do clarim. Tará, parará. Isso é, João, Maria, José, seja lá o nome que você tiver, sobe para cá. Amém? Amém? Esse negócio aqui do João sobe para cá. Isso vai acontecer conosco, só com uma tremenda vantagem. João subiu em espírito e alma, e a matéria ficou, e nós vamos subir num romper. Corpo transformado. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome que é sobre todo nome, e esse nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entenderam? Entenderam como é que foi escrito? Não havia papel, entenderam? E que foi perseguido tenazmente. Chegou a ser colocado um prêmio para quem descobrisse as folhas da ilha de Patmos. E diga para o teu irmão, João não estava de férias lá. João não estava num balneário. Por que eu estou dizendo? João estava exilado para morrer ali, porque era minas de cobre. Teu irmão, o que será que esse velho quer dizer? Quando você tiver uma perseguição, não olhe para a situação ao redor, olhe para o alto. João olhou para o alto e foi no momento de tribulação, de perseguição. Não sabia, a qualquer momento poderiam matá-lo, mas ele estava firmado na rocha. E o Senhor disse, João, a matéria ficou, o espírito e a alma subiram. E teve essa revelação tremenda. Amém? Diga para o teu irmão, Apocalipse não é salvação, é informação. A salvação você tem em Mateus, tem em Marcos, tem em Lucas, tem em João. É nos evangelhos que você vai ler, vinde a mim. É nos evangelhos que ficamos sabendo que por onde Jesus passava, as enfermidades eram destruídas. Tira da tua mente pensar assim, Apocalipse é salvação. É informação, é uma revelação. É Deus se revelando através de um homem de carne, osso, músculo e sangue igualzinho a nós, mas com uma diferença. Hein? Que ele sabia muito bem em quem tinha crido, porque ele era do partido de Paulo. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou absolutamente certo que ele é poderoso. Mas, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos encontrar uma sequência de coisas. Vamos acompanhar aí. No capítulo 1, a partir do versículo 4, diz que João recebe um recado para transmitir às 7 igrejas da Ásia Menor. Um recado para essas igrejas, isto é, cuidado com o comportamento, cuidado com a doutrina. Olha, meus irmãos, já no primeiro século já havia festival de besteira, hein? Muitas pessoas agarradas, eu sou apóstolo. E João vai escrevendo, você está com Apocalipse aberto. Antes de ele começar a tocar no nome das igrejas, o versículo 8 do capítulo 1 diz assim, eu sou. Esse eu sou não tem nada a ver com João. João está transcrevendo aquilo que alguém disse. Eu sou o alfa e o ômega. Isto é, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto grego. Chamando a atenção. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou aquele que lá no monte Sinai disse para Moisés, eu sou, oh glória. O capítulo 18 aconteceu no ano 2001 e ninguém notou isso. Quando chegarmos lá, vamos dar uma estudada e você vai ver que o negócio já está acontecendo. O capítulo 17 ainda está acontecendo. O 18 já aconteceu.
O mundo inteiro ficou quando o comércio mundial foi bombardeado por aqueles 2 aviões. Muitas vezes eu penso, por que aquela grande nação se preocupou? Quem tinha que se preocupar era o mundo inteiro. Naqueles 2 edifícios, todos os países do mundo, diga para o teu irmão, todos tinham seus escritórios de comércio. Leia direitinho, ali se vende isso, aquilo outro. Você vai ver como o comércio era feito. E numa hora só, caiu tudo. E veio ódio daqui e dali. Eu creio que os homens de Deus daquele país deveriam ter conclamado aquela nação para fazer jejum e oração no mínimo 21 dias. Não só se reunir uma vez e esquecer depois. Um tremendo aviso. Apocalipse está acontecendo cada dia, cada momento, meus irmãos. A revelação está acontecendo e o pessoal não está prestando atenção. Apocalipse nos deixa claro essas particularidades. Primeiro de tudo, Jesus deu um puxão de orelha nas 7 igrejas. Ele diz assim, versículo 11. O que vês, escreve em livro. Isso aqui na tradução não diz livro. Naquela época não tinha livro. Entenderam? É em rolos. E manda as 7 igrejas. Não sei se vocês já viram esses filmes da época do Império Romano, na época do Império Grego, que o rei mandava uma mensagem, um rolo, uma tira, e derramavam um componente que ao esfriar ficava firme, tocavam o sinete de sua majestade real. Era a carta, que era entregue montado num cavalo, passava para o outro, até chegar no seu destino. Quando Deus falou para João, disse, manda rolos para cada igreja, dizendo a eles o que está certo e o que está errado. Então ele coloca o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Infelizmente a de Laodiceia, ainda hoje em dia muitos doutores em teologia dizem assim, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia devido ao pecado e imundície. Bom, meus irmãos, se é verdade que estamos vivendo a igreja de Laodiceia, eu quero dizer uma coisa. Essa noite aqui estamos vivendo a igreja de Filadélfia. Porque em todas as épocas houve a igreja de Filadélfia como houve a igreja de Laodiceia. Porque o diabo está solto. Jesus que não mente, ele disse assim, o mundo jaz no maligno. Isto é, o maligno está solto, mas por que que Deus não mandou prender? Vocês vão rir agora o que eu vou dizer. Deus usa o patife do diabo para te experimentar. É por isso que a Bíblia diz assim, resisti e ele fugirá de vós. Oh, glória! Então, foi escrito as cartas para todas essas igrejas, eram igrejas principais, havia outras tantas, mas acontece o seguinte, o que liam aqui passavam para as outras pequenas ao redor, para ouvir o recado vindo do Todo-Poderoso. No capítulo 2, há uma coisa que sempre me deixou assim, preocupado. Capítulo 2 e versículo 2, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalhar, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Diga para o teu irmão, já na época tinha esses homens maus que nós temos por aí, hein? E que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Nós temos que estar preparados para esses dias, que há muita gente aí, vamos deixar para lá. E não são, e os achastes mentirosos. Isto era uma advertência para cada uma das 7 igrejas.
É Jesus com o seu amor querendo alertar a sua igreja, porque no versículo 8 ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha assim para o teu irmão: o nosso irmão mais velho era, é e o será o Todo-Poderoso, e quer fazer o melhor para mim e para você.